Olá, eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira, e hoje no quadro Histórias de Transições, você vai conhecer a Bruna. A Bruna vai nos contar um pouco de duas transições de carreira importantes que ela fez na sua trajetória profissional até o momento. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Oi, Candice. Boa noite, obrigada. Que bom te ter aqui. E eu acredito que a tua história vai inspirar algumas pessoas também, porque é uma história de duas transições que eu considero super importante aí, que eu acredito que foi importante também na tua trajetória profissional. E a gente queria começar escutando um pouquinho aí da cronologia, né, da tua trajetória, teu histórico profissional até o momento, e depois a gente vai entrando detalhadamente, né, aprofundando um pouco mais sobre as transições. Pode ser? Pode ser. Eu hoje tenho 36 anos, eu sou formada em administração. Comecei a minha jornada em 2001, Uhum. com um estágio, tinha 16 anos, já comecei na parte de atendimento ao público numa estatal, então já foi um início bem puxadinho, mas que já me ensinou bastante coisa. Uhum. Fiz 2 anos de estágio nessa estatal, fiquei então até 2003, e aí em 2003 eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, então vamos dizer Uhum. assim. Em 2003, então eu comecei numa autoescola em Navegantes, trabalhei ali, deu quase um ano, e aí eu comecei a trabalhar na primeira multinacional que eu trabalhei, iniciei em 2004, fiquei até 2010. Uhum. 2010, então, eu fui para uma segunda multinacional por um convite, uma questão de ascensão de carreira, uma oportunidade que na época eu tinha entendido que ia me agregar bastante. Fiquei lá até 2013. E aí começa toda a minha história da minha transição quando eu saí de CLT para autônoma, porque essa multinacional ela mudou de Santa Catarina para São Paulo. Desde o início eu já sabia que eu não queria mudar de estado, né? A família toda estava aqui, eu não tinha interesse em acompanhar a empresa. Então, enquanto a gente estava trabalhando ainda, eu comecei a fazer um curso de corretagem de imóveis. Uhum. Sempre me falaram, porque tu vendia, eu vendia algumas coisas, né? Vendia umas moambinhas. E, você vende bem, fala bem, por que que não tenta algo na área de vendas? E aí eu comecei, então, o curso de forma online, continuava trabalhando, fazia o curso, fiz as provas, e aí aconteceu, então, isso, né? A empresa ali em 2013, ela encerrou as atividades aqui em Santa Catarina, o pessoal que quis foi para São Paulo e a gente, então, teve que buscar novos caminhos. Nesse período, aconteceu de eu já procurar uma vaga, e aí ainda não era como autônoma, mas eu já comecei a trabalhar numa construtora, na minha área, que era financeira, até para conhecer bem mais essa parte de imóveis, que para mim ia ser uma mudança, entanto eu não conhecia nada. Eu fiquei um ano, e nesse período foi o tempo de sair a questão do Cresci, da certificação profissional que eu precisaria ter para estar atuando como corretora também. Gostei muito, achei, não, é uma área legal, gostei da construção civil, vou encarar a questão da corretagem. Então, no final daquele um aninho que eu trabalhei ali na construtora, fiz uma entrevista numa imobiliária e aí foi onde eu comecei a trabalhar como autônoma. Trabalhei 3 anos como autônoma, era uma imobiliária na minha cidade mesmo, não pedia a questão de comprovação, que eu já tinha trabalhado com aquilo, porque era uma das coisas que ia me pedir, eles não pediam, então, assim, fui com tudo, assim, vai dar certo, deu certo durante 3 anos, considero que deu muito certo, mas tudo tem um começo, meio e um fim, né? Durou 3 anos, e aí eu acabei que voltei, então, no final desses 3 anos, para a primeira multinacional que eu tinha trabalhado. Isso foi em 2018, a gente está em 2021 e eu continuo nessa multinacional. Então, eu saí de CLT para autônoma e de autônoma para CLT, para a primeira empresa que eu tinha trabalhado. Nossa, que bacana, que legal. Esses dois marcos são bem interessantes porque muda bastante a forma, né, do contrato de trabalho
E, inclusive, o autônomo, ele tem muito mais que correr atrás, né, das coisas ali, porque ele não Uhum. tem, às vezes, claro, tu tinha a empresa, a imobiliária como um ponto focal ali, uma empresa que te dava suporte, mas demandava muito mais de tu ir atrás, né? Não dependia tanto da empresa em si, né? Para tu conquistar os Sim. teus clientes e fazer as tuas vendas. Nesse momento que tu fizesse essa transição, né, de CLT para autônomo, especificamente no ramo imobiliário, né? Existia uma oportunidade de sair realmente da empresa onde tu estavas, porque ela estava indo para São Paulo, né? E as pessoas começaram então a falar que tu vendia bastante coisa, sabia vender, tem uma ótima comunicação e tal, e sugeriram essa questão dessa linha, desse segmento imobiliário. O que naquele momento assim te despertou para realmente entender que talvez fosse um bom caminho, né? O segmento, o mercado imobiliário naquele momento. Tu lembra um pouquinho do que realmente te despertou? Porque tu poderia ter ido para um outro caminho de vendas também, talvez, né? Mas um outro direcionamento. Teve alguma coisa que fez diferença naquele momento para tu decidir, não, eu realmente vou investir nesse curso, né, nessa formação do Cresci que era importante para tu atuar como corretora? Então, nesse momento, quando eu estava buscando alguma oportunidade, já por conta de saber que a empresa ia estar mudando, a cidade em que eu moro estava passando por um período de ascensão, assim, imobiliária. Então, assim, eram muitos imóveis surgindo na planta, muitas oportunidades de vendas de negócios. Então, eu identifiquei ali uma oportunidade, assim, não, então vamos aproveitar esse movimento que está acontecendo e já vou aprendendo, vou crescendo junto. Então, teve muito disso, assim, da cidade estar tá no momento em que a questão imobiliária, muitos imóveis na planta, muitas construtoras se instalando na cidade e assim, muitas imobiliárias procurando por corretores, Uhum. né? Foi uma época que realmente, assim, eu lembro que junto comigo começaram vários corretores, assim, também igual eu, sem experiência, só com a questão do curso mesmo e com a vontade de trabalhar. Então, foi isso mesmo. Legal. Então, tu juntasse o teu perfil pessoal, né? Teu perfil profissional, na verdade, aquilo que tu tinha, as tuas habilidades, a uma questão de análise, inclusive, de mercado, né? Entendendo que tu estava estudando o mercado ali, vendo que era um mercado promissor. É mais ou menos isso ali. E aí deu match naquele momento e deu certo aí por Isso, 3 anos. isso mesmo. O que te motivou a fazer o movimento inverso, né? Estava numa carreira num sentido positivo, favorável aí dentro desse ramo. O que te despertou assim essa vontade, talvez esse desejo ou a oportunidade, né? Não sei como que foi isso de retornar para um contrato CLT e melhor ainda, né, para uma empresa que tu já tinha trabalhado há um tempo atrás. Então, como é que foi esse movimento? Qual foi o motivador maior desse movimento? Então, também foi o mercado, né? O mercado, naquele momento, o Brasil também passou por um período de crise, muita gente deixou de investir para segurar um pouco de dinheiro, então aquele movimento todo de investimento, de imóvel na planta, ele deu uma reduzida naquela época. Eu sou muito capricorniana, então eu tenho muita questão do financeiro em primeiro lugar, Uhum. muito, não sou emoção, né? Eu sou mais a Razão. razão. E aí eu me vi meio assim. Então a gente passava por períodos de, eu vou ficar ali 3 meses sem vender um imóvel. E o autônomo, ou tu vende ou tu não vende, né? É ganha ou não ganha. E todo aquele gasto que tu tem para visitar cliente, né? Para estar fazendo contato é teu. Então, Uhum. assim, a gente tinha os gastos mensais e automaticamente não entrava. Então, lá no começo, quando eu iniciei, que a gente estava naquele período de muita venda e que realmente deu para assim, para aprender e gostar muito do ramo imobiliário, no final, ali vamos dizer assim, nos meus últimos 6 meses, eu já estava ficando desconfortável
porque aquilo que eu comecei já não era mais. Tinham muitos corretores também, aquilo que eu falei, entrou muita gente nova nessa área. Então, por mais que eu me dedicasse, fizesse e tivesse todo aquele esforço, eu não conseguia ter um retorno financeiro. Isso, para mim, começou a me incomodar. E aí, ao mesmo tempo, surgiu a questão de eu dar uma olhada assim por cima no site da empresa de umas vagas, fazer contato com uma pessoa que era um colega meu de trabalho na época, e que nesse tempo que eu me ausentei, porque daí eu fiquei 3 anos na outra empresa, depois também tinha um ano de construtora, e 3 eu já estava afastada há 7 anos da primeira empresa. Nesse tempo, ele virou gerente, e aí me convidou para a área dele, que não era mais nada a ver da minha, que não era financeira, era área de suprimentos, era uma coisa nova para mim, mas que eu também sempre tive vontade, porque eu sempre achei uma área muito dinâmica. E aí aconteceu o convite e eu estava insatisfeita já com essa questão de que o financeiro já não estava do jeito que eu queria, né? O capricorniano lá falando assim, não está entrando aqui, vamos mexer. E eu não estava confortável com aquilo. E era uma empresa que eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu tinha saído dessa empresa por conta de um convite que era para uma ascensão. Ela, embora fosse uma multinacional, eu trabalhava numa filial de vendas. Então, a questão de ascensão era um pouco limitada. Eu estava no escritório central, no centro de serviço. E essa outra que, quando eu aceitei o convite, o centro de serviço era em Itajaí. Então, eu tinha possibilidade muito maior de crescer. Realmente cresci, passei por 2 áreas até lá nesses 3 anos. E só saí por conta disso mesmo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar nesse primeiro local. Então, acabei novamente juntando o útil ao agradável, porque era um lugar que eu gostava, conhecia pessoas. Quando eu voltei, várias pessoas que eu trabalhei estavam lá ainda. E aí é aquela questão do conforto de eu ter o meu salário no final do mês, certinho, a data que vai cair, tudo controladinho, que eu não tinha como autônoma. Era uma coisa assim que me deixava um pouco balançada. Os primeiros anos ali eu não tive problema, porque, como eu comentei, a cidade estava mesmo em ascensão, a gente tinha muita oportunidade de venda, mas ali nos últimos 6 meses eu já estava me sentindo incomodada. E aí eu trabalhar incomodada é uma coisa que eu não consigo nem render, né? Por mais que eu foque, a gente sempre fica com aquela preocupação, e eu acho que a gente tem que estar com a cabeça tranquila e para conseguir atingir os nossos objetivos, né? Fica mais fácil da gente chegar neles. É interessante que tu fala essa questão financeira. Para muitas pessoas acaba pegando bastante quando elas tentam, né, transitar para essa, ou para a área autônoma, ou para empreender mesmo, para um negócio próprio, porque não existe aquela certeza de no final do mês estar ali aquele valor e tu vai poder contar com ele, né? Acaba sendo muito mais variável. Claro, pode ter oportunidades grandes também, né? De bastante né? De um rendimento maior, mas para quem tem isso como um valor, essa segurança, né? Financeira, essa questão da razão, da organização, do planejamento ali, acaba lidando muito melhor quando tem uma previsão maior, né? Então, já sabe que aquilo ali tá garantido no final do mês. Se já trabalhasse para aquilo, tu vai receber aquilo ali, né? Então, e fora os benefícios, também tem né, uma empresa que já está bem estabelecida, ainda mais uma multinacional. Agora, tu que passasse por tu estás numa experiência CLT no momento, né? Mas que também passasse por essa experiência como autônoma. Na tua percepção, eu sei que isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Mas na tua percepção, quais são os prós e os contras, tanto de tu estar como autônoma, quanto de tu estar como CLT? Na tua percepção, tá? O que tu dirias? Então, como autônoma, o grande pró de ser autônoma, que eu digo, é a questão de tempo. Nós demandamos, né, o horário que eu consigo, e é aquilo que tu falou, às vezes a gente acaba trabalhando muito mais do que quando a gente é CLT, porque
Nós somos os nossos próprios patrões. Então, e o patrão fica em cima, né? Então, é a gente em cima da gente. Mas, assim, se hoje eu quisesse... Era uma coisa que, na época que eu mudei, também pegava bastante, porque sou mãe, eu tinha um filho ali em fase escolar, que praticamente ele tinha sido criado pelas avós, né? Então, eu não acompanhei. Esse período meu como autônoma, eu tive a oportunidade de levar no colégio, de buscar no colégio, de participar, porque às vezes eu começava um ano e acabava um ano e eu nem conhecia as professoras, muito pouco, eu não tinha contato. Então, o fato de levar, poder conversar uma meia horinha, voltar e buscar, saber como é que tá. Então, o tempo para mim, esse fato de, às vezes eu precisava trabalhar até mais tarde, 11 horas da noite, estar no telefone ali com um cliente, que só foi o único horário que ele conseguiu para atender, a gente acaba abrindo exceções que a gente tem que trabalhar no horário que a pessoa nos procura, mas ao mesmo tempo eu tinha essa facilidade de, hoje eu preciso levar meu filho no médico. É muito mais fácil a gente, como autônoma, estar controlando o horário do que quando a gente é CLT, porque a CLT a gente tem um horário para cumprir, né? Então, o grande pró do autônomo, para mim, na minha visão, foi a questão do tempo. O contra é o financeiro, né? O planejamento tem que ser muito mais certeiro. Acho que a gente se planeja muito mais quando a gente é autônomo, assim, questão de planejamento aí a longo prazo, porque a gente não sabe se quanto que vai entrar no final do mês, se vai entrar no final do mês, né? Então, a gente tem que fazer um planejamento muito mais certinho e mais a longo prazo. Agora, no CLT, o que eu vejo, assim, a questão, aí inverte o pró e o contra, né? No CLT tem a questão do horário, que para mim foi um contra. No começo eu pensei assim, quando eu estava aceitando a questão para voltar ali para a empresa, eu pensei assim, como que eu vou me adaptar a bater ponto todo dia, né? Vou começar lá às 7h30, cumprir aquele horário de almoço, fazer as coisas ali correndo, voltar. Como que eu vou me adaptar depois de estar 3 anos sem ter isso, né? Como que vai ser? Mas me adaptei porque, assim, eu me adapto, e aí isso é meu, né? Claro que cada pessoa, eu me adapto muito bem às mudanças. Então, para mim ir, para mim voltar, para mim foi bem fácil. Eu tinha esse medo, eu pensei, nunca mais eu consegui trabalhar assim. E não, foi bem tranquilo. Mas é um contra, né? A gente tem que entender que a gente tem um horário para respeitar, a gente tem um empregador que está contando com a gente ali, então a gente não pode estar se ausentando como quando a gente é autônomo, precisa dar uma saidinha e tal. Agora, com a questão o pós-pandemia, que a gente fala que já está vivendo ali um pós, estamos na pandemia, mas tem um pós, flexibilizou bastante, questão de home office, continua o home office, a empresa, por questões de todo esse novo normal que a gente vive, até abriu exceções por horário, pode começar mais tarde, acabar mais tarde, cada um acaba fazendo o seu horário, então ajudou aí. O pró do CLT é a questão do planejamento não precisar talvez ser tão a longo prazo, né? Porque a gente tem certeza, a gente trabalha antecipadamente para receber. Então, quando chega ali no final do mês, a gente sabe que vai receber a questão de benefícios que, como autônomo, a gente não tem. Então, numa multinacional, a gente tem plano de saúde, a gente tem plano odontológico, a gente tem plano previdenciário. Então, tem várias coisas que, como autônoma, a gente tem que estar sozinha. E numa multinacional, numa empresa que te oferece esses benefícios, para mim, isso contou bastante nos prós. Legal, que bacana isso. É legal a tua percepção, porque isso pode ajudar, inclusive, outras pessoas que estão pensando nessas duas formas de transições, né? A pensar também sobre essas questões que tu estás trazendo, porque às vezes são coisas que as pessoas não pensam. E quem já viveu isso, eu acho que ajuda quando a pessoa compartilha isso com os outros, justamente para despertar também esse pensamento, essa reflexão, né? E para ver o que faz sentido para ela também, onde melhor ela pode se adaptar, ou de que forma melhor, né? Isso pode vir agregar para ela ou não, pode ser um problema, né? O pró e o contra ali. Mas muito bacana.
Tu falasse, então, de um desafio, eu acredito que é um desafio que foi retornar do autônomo para o CLT no sentido de cumprir horário, mas eu queria que se tu pudesse falar para a gente também quais foram os desafios de quando tu saísse de CLT e resolvesse ir para esse mundo, né, do autônomo. O que que foi para ti um desafio nesse processo de transição? Que foi difícil, às vezes, talvez de se adaptar ou de ajustar, enfim. O que que tu encarasse aquilo ali como um desafio, né? Que tipo de desafio tu encarasse nesse processo? Tá? Eu vou começar com um bem básico, que Tá. quando eu conto assim para os mais próximos, eles pensam, nossa. Então, assim, eu resolvi ser corretora, eu tinha tirado a carteira de motorista e eu não dirigia. Então, a Aham. carteira era só de bonito. Então, o primeiro desafio foi: vou ter que perder o medo do volante, porque como que eu vou ser corretora e eu não vou dirigir? Aham. Então, assim, a gente coloca o cliente dentro do carro e sai mostrar imóvel. Uhum. Eu lembro, assim, que no primeiro dia da imobiliária, e eu não falei isso para a imobiliária que estava me contratando, olha, eu tenho medo de dirigir, estou aqui, mas eu tenho medo. Não falei. E o primeiro dia que eu cheguei lá, eu lembro que eles falaram assim, vai ter um cliente para o final de semana, e tu vai estar de plantão no final de semana, a gente queria que tu atendesse e tu mostrasse essa casa. E era uma casa numa cidade vizinha. E eu pensei, nossa, mas na minha primeira visita eu vou ter que ir para outra cidade. Eu mal e mal tô dirigindo aqui, né? Então, assim, eu já tinha um desafio que é físico, né? Vamos dizer assim, que era o meu dia a dia. Eu precisava perder o medo do carro. Então, comecei com esse desafio. Uhum. E aí, ali com a prática, né? Todo dia indo para lá e para cá, a gente acaba acostumando. A outra questão que me pegou bastante foi justamente essa, porque embora eu tivesse me preparado, a questão financeira, eu vinha me preparando há um ano, porque Uhum. enquanto eu estava na construtora, eu sabia que eu estava ali na construtora para aprender do ramo imobiliário, porque era uma coisa totalmente nova para mim, Uhum. mas eu já sabia que aquilo ali era um degrauzinho para mim trabalhar no imobiliário. Só que eu não queria chegar na imobiliária tão crua, né? Sem experiência nenhuma no ramo. Então, naquele um ano, eu já fui me preparando, entendendo que, de repente, eu poderia entrar, ficar um mês, 2 meses, Uhum. sem realizar nenhuma venda, porque eu estava aprendendo e a gente não sabe, porque, assim, comprar um imóvel, eu vendia, mas eu vendia maquiagem, vendia roupa. Comprar um imóvel é um passo muito grande. As pessoas, às vezes, começam a falar contigo. Eu já tive venda que demoraram 3, 4 meses para se concretizar. É uma coisa que leva tempo. Então, eu pensava assim comigo, né? Foi uma coisa assim que eu tive que trabalhar meu emocional. Eu, assim, eu vou entrar e eu não vou mostrar um imóvel, a pessoa vai comprar naquele mês. Porque, Uhum. assim, eu não iria comprar uma casa, assim, assumir uma dívida ou alguma coisa tão longa, porque eu conversei com uma pessoa uma vez. Não, não vai ser a mesma coisa. Então, eu trabalhei bem esse meu emocional, porque, como eu falei, eu sou muito razão Uhum. e não sou emoção. Então, eu tive que calma, Bruna, tu pode ser que tu entre, mas que o negócio não aconteça ali no primeiro, no segundo mês. E aí eu acho que o apoio em casa conta muito, né? Quando tem alguma pessoa também que diz assim, não vai, se não der, a gente segura aqui, Uhum. porque eu acredito que tem que ter esse tempo, né? Todas as pessoas que mudam ali, que tentam empreender, trabalhar de forma autônoma, tem que ter esse um pezinho atrás, esse planejamento, para não começar a se frustrar, Uhum. né? Começar ali, deu 2 meses, 3 meses, olha, não está rendendo, como a gente vê vários negócios que abrem e fecham, é porque talvez não teve um planejamento de uma forma que a pessoa conseguisse se manter ali, até entender aquilo, porque é uma coisa nova, né? É Sim. uma coisa totalmente nova. Então, o emocional, assim, foi o que eu mais trabalhei. Eu acredito que eu trabalhei de forma certa porque consegui ficar 3 anos, né? Então acho que funcionou.
Que bacana. Nossa, que legal. Trouxesse duas coisas bem interessantes, né? Essa questão do medo de dirigir, nossa, é um baita de um desafio mesmo, sabe? E trabalhar o emocional nesse momento também é muito importante, porque às vezes o medo de dirigir realmente nos paralisa a fazer algumas Uhum. coisas, né? E de repente, naquele momento, tu te colocasse à prova, como tu é muito razão, é tipo assim, não tem choro nem manha, tem que pegar o carro e ir, não tem como E, ficar pensando duas, três vezes, né? E é muito legal de falar, é uma coisa básica, mas que pode ter outras pessoas também que passam por esse tipo de receio, né? Por esse medo. E que legal tu mostrar aqui o quanto foi importante isso para ti, né? Encarar esse medo e entender que ele te levou a outros degraus também, porque tu conseguisse seguir adiante e aprendesse, né? E deu tudo certo no final das uhum. contas. E a questão da rede de apoio, que eu também entendo que é muito importante aí, né? A gente ter esse suporte por trás da gente também, ter com quem contar, né? Eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, isso tem que ser negociado com as pessoas que também têm relação com a gente nessa questão financeira, na organização das contas, da casa e tudo mais. Então, às vezes é o marido, às vezes é um companheiro, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é só o filho que mora contigo. Enfim, uma série de situações e de personagens, né, aí no nosso redor que precisam saber do que a gente está pensando em fazer e tem que ser acordado, negociado com eles também, além da questão do planejamento, que eu acho que é fundamental, né, nesse processo todo. Agora, para ti, quais foram os desafios maiores, então, além dessa questão de voltar a cumprir horário, né? Quando tu vai para o mundo do CLT de novo, né? Da carteira registrada, de bater o ponto e tal, né, ter regrinhas aí a cumprir que são um pouco diferentes do autônomo. Como é que foi isso para ti? Tivesse mais algum desafio que tu considera que foi desafio nesse processo do retorno para o CLT? Tive sim. Quando eu estava voltando, eu estava com 33 anos. Uhum, E assim, como a minha formação é administração, a gente sabe que o curso de administração forma aí vários administradores semestralmente, né? Então uhum. eu pensava assim, minha Nossa Senhora, mas deve ter um pessoal lá de 22 anos que deve estraçalhar o Excel e fazer de olho fechado um negócio que, olha, eu tô há 3 anos sem mexer nisso, porque e é prática, né? Tudo é prática. Então, eu me cobrava muito porque eu dizia assim, como que eu vou entrar e eu não vou saber fazer um negócio e vou ter que pedir para alguém me ensinar de novo? E aí as pessoas vão dizer, nossa, mas já é tão velha e não sabe mexer, porque a gente coloca às vezes a questão. Eu entrei numa equipe muito jovem. Eu Uhum. era mais velha do que o meu gerente. Olha só. Então, quando eu soube disso, eu pensei, assim, nossa, vamos lá, vamos ter que. Então, assim, voltei a fazer cursos que eu tinha ficado ali enquanto eu estava 3 anos, eu fazia muita coisa, muitas aulas, cursos voltados para a venda, né? Nada na questão corporativa. Então, a gente se vê voltando a estudar e ver coisas que a gente tinha deixado de ver, sei lá, 4 anos atrás. Então, foi um desafio. Eu pensava no começo que eles iriam me olhar de uma forma estranha, né? Assim, tá chegando aqui, mas Uhum. ela é mais velha que o nosso chefe, né? Eu tinha esse receio, mas assim, também fui super bem recebida. E Mas eu acho que além da questão do horário, era essa a minha preocupação, assim, de não render aquilo que eu rendia quando eu era funcionária da empresa, né? Porque às vezes a empresa te recontrata com uma expectativa e aquele medo de não cumprir com aquela expectativa, né? Ah, nossa, ela não faz mais aquilo que ela fazia, ela tá mais devagarzinho, mas Tipo, eu não é também mais a mesma Bruna. exatamente. Aí a gente fica com aquele receio, né? A gente entra com pré-julgamento da gente mesmo, né? Então, era uma coisa que me assustava, mas que também, assim, depois que a gente coloca na cabeça que vai fazer, é igual o carro ali, né? Vai ter que ir, vai. Uhum. Então, tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas
e reencontrar pessoas que já haviam trabalhado comigo também, que ainda estavam lá, não nesse meu setor, mas que continuavam na empresa. Então, foi muito legal, Nossa, desafiador e legal. que legal, que legal. Muito legal isso que tu está trazendo também. Mas eu entendo, assim, essa questão da nossa expectativa em atender a expectativa daquela organização que está te contratando, né? Aquela pessoa que está te contratando hoje, que já te conhecia num momento atrás e, né? E hoje, e é uma Bruna diferente, claro que entra porque tu tem uma outra experiência também em paralelo que também te agrega algumas coisas, só que outras coisas acabaram ficando de lado e a gente se cobra muito nesse sentido também, né? E assim, Bruna, tu falasse em alguns momentos, né, que foi um desafio e tu precisasse administrar muito essa questão emocional. Teve algum momento, em algum tipo, em alguma dessas transições que tu pensasse em desistir, que mexeu muito contigo emocionalmente, que, sabe, te tirou um pouquinho do eixo? Como é que tu administrasse isso emocionalmente? Tu tivesse algum recurso interno mesmo? O que que tu fazias para tentar fazer com que isso voltasse ao equilíbrio ali, que tu centrasse e seguisse em frente? Teve alguma coisa, algum recurso interno teu aí para fazer com que isso acontecesse da melhor forma possível? Então, no antes, né, vamos falar assim, antes de mudar, eu não pensava muito não, assim, vai ser, e vai, claro, te fiz o planejamento, quando eu fiz assim, não, vai dar certo, tenho aqui como me manter, vou com a cara e com a coragem, não fiquei, e para voltar a mesma coisa. Agora, o durante ali, enquanto eu estava trabalhando como autônoma, essa questão, quando aconteceu de o mercado dar aquela estagnada, das vendas começarem a diminuir, e aí a gente ter todo aquele esforço, e o autônomo, o corretor de imóveis, ele é assim, ó, às vezes a gente consegue folgas durante a semana porque não está trabalhando, não tem plantão, mas a gente está lá sábado, a gente está lá domingo, a gente atende cliente à noite, a gente vai na casa do cliente mostrar o imóvel à noite, então a gente se dedica muito e gera aquela expectativa de ter um retorno. Uhum, Então, aquilo, quando começou a não retornar, e aí eu comecei a ficar frustrada, o que eu fazia bastante era assim, me concentrar mesmo, concentrar e pedir para que a melhor opção aparecesse para mim, uhum, porque eu sabia que do jeito que ia o andar da carruagem ali, eu não ia mais, eu já estava angustiada, sabe? Quando a gente vai trabalhar angustiada, uhum, e para mim isso é péssimo, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando com algo que a gente goste, independente do financeiro. Às vezes eu sempre falo assim, eu hoje, para aceitar, vou mudar de emprego, eu analiso muito essa questão, uhum, porque eu trabalhar assim com pessoas que eu gosto, com atividade que eu gosto, isso me traz uma certa é prazeroso uhum, e não fica uma coisa maçante do que tu tá indo ali trabalhar só por conta do teu salário no final do mês, uhum, né? Então, quando tu trabalha angustiada, eu acredito que ninguém deva trabalhar angustiado, né? uhum. Trabalhar assim, eu tô indo, mas eu tô aqui com uma dor no coração. Domingo, tocou a música do Fantástico, te dá aquele desespero, aquela coisa, meu Deus, amanhã é segunda-feira, acho que ninguém deve trabalhar assim. Aham, E quando eu me vi desse jeito, é, eu comecei eu parei e analisei se era realmente aquilo que eu queria, e aí eu comecei a enxergar que não era mais aquilo que eu queria, e aí eu pensei, então tá tudo bem, porque nem tudo tem que ser para sempre, né? uhum, Trabalhei, foi muito bom enquanto eu estava aqui, mas agora eu vou começar a procurar outros caminhos. uhum, E quando eu estava trabalhando como autônomo, como eu coloquei que eu pensava, nunca mais vou trabalhar, mas ponto, não quero mais trabalhar, eu não cogitava voltar a trabalhar como CLT, eu queria outra coisa, assim, talvez não ser autônoma, mas ter um negócio meu, eu pensei em várias coisas antes de realmente bater o martelo e pensar, vou voltar. uhum, Mas aconteceu que eu vi uma vaga que me chamou a atenção, fiz um contato, acabou que o contato me convidou e aí eu aceitei. Foi meio uhum, que foi rápido até, aham, mas quando a gente começa a se sentir insatisfeita, a gente tem que começar.
a se autoavaliar, a fazer perguntas, talvez escrever, colocar no papel se aquilo tudo que está acontecendo, aonde eu estou hoje, aonde eu quero chegar. Eu acho que a angústia acaba passando até para a família, assim, né? Porque envolve aí o marido, o filho, porque a gente fica, às vezes, de saco cheio, hoje não está assim, hoje não está legal, e se é autosserviço, se é uma coisa que tu lida todo dia, tem que ser uma coisa mais suave. Aham. Não, com certeza isso acaba refletindo, né, nas pessoas ao nosso redor também, porque a gente acaba ficando muito frustrada em algumas, né, em certas situações, ocasiões, e é a nossa energia que a gente passa ali também para quem está mais próximo da gente, né? E a nossa casa normalmente é o nosso porto seguro, então é onde a gente é transparente ali, não tem muito filtro, né, em casa. E aí Uhum. isso mexe também. Mas que bacana. Então, essa parte de reconhecer é uma coisa que tu falasse aqui, que eu acho super importante, que é reconhecer que aquilo não está fazendo bem, né? Que está incomodando essa coisa da música do Fantástico, tipo, amanhã, meu Deus, que saco, mais uma semana, ai meu Senhor, né? Como é que vai ser essa semana? Será que eu vou ter resultado? Não vou. Então, ter essa capacidade de conseguir se reconhecer e reconhecer esses sentimentos, identificar isso e depois fazer alguma coisa com isso também, né? Como tu falaste, de repente começar a fazer algumas perguntas, se questionar o que eu quero de fato e tal, e de alguma forma, né, dar o passo à frente, que é olhar esse mercado, pensar nas possibilidades e aquilo que tu falaste, tu pedisse muito, né, para que a coisa certa acontecesse para ti, e talvez foi naquele momento que tu, por dar uma espiada lá no site, tu conseguisse identificar aquela vaga e nada é por acaso. Eu acredito muito nisso, né, que nada é por acaso, e acabou acontecendo tudo da melhor forma possível. Não, eu ia dizer que o nada por acaso eu acredito muito também. Para mim, todas as mudanças, até mudança dentro da própria empresa, de cargo, eu sempre digo que nada era por acaso, sempre deu uma coisinha que fez. Quando eu entrei nessa multinacional para contar uma curiosidade, Uhum. eu estava trabalhando então em um comércio. E aí eu procurei uma vaga. Na verdade, o comércio, eu entrei no comércio porque era uma vaga administrativa na área de RH, porque no meu TCC, na época, eu ia fazer na área de RH. Legal. E aí, quando eu entrei, eu vi que não tinha nada a ver. Uhum. A pessoa do RH ia uma vez por semana na loja, então o resto da semana não tinha ninguém me auxiliando, não fazia nada em relação ao RH. Eu pensei, nossa, não é isso. Eu entrei e me enganaram, não era isso que eu queria. E eu lembro que isso, algum tempo atrás, existiam as listas telefônicas, as páginas amarelas, e Sim. antes de eu ir para o serviço, eu parei na casa da minha mãe, peguei a lista telefônica e tinham me falado assim, que eu pensei assim, eu aceitei pela questão do RH, mas não tinha dado certo. Eu pensei, vou procurar então no financeiro, que era uma outra área que eu gostava bastante, e me falava só, parece que o Santander está contratando. Uhum. E aí eu lembro que eu parei para procurar o telefone do Santander, para ligar lá e ver onde é que deixava currículo, com quem que eu falava, e eu não achei o telefone do Santander. Eu achei o telefone, o Santander, nada, não achei, procurei, aí Sadia. Eu assim, nossa, tem a Sadia aqui em Itajaí, mas eu nem, nossa. Aí liguei, falei que eu estava ligando por causa de uma vaga que eu soube, se eu podia estar falando com a pessoa, contei uma história. E tinha uma vaga, e a recepcionista me passou para o RH, e a menina falou assim, olha, eu tenho um prazo, eu estou super enrolada, eu preciso fechar essa vaga, tu consegue fazer essa entrevista hoje? E eu Nossa, fui fazer a entrevista naquele dia e fui contratada naquele dia. Então, nossa. quando eu digo que nada é por acaso, não é nada por acaso mesmo. Aham. Me Essa é uma história arrepia, que sabia? Me é, arrepia. Isso é muito foi forte. foi bem forte. E esse assim, Aham. nossa, de repente, se eu tivesse achado o telefone do Santander, eu Uhum. não continuaria procurando ali. E aí eu Sim. bati o olho, e aí liguei, a pessoa me transferiu, fiz a entrevista no dia e me contrataram no dia. Quando eu conto, ninguém acredita. Mas como é que tu foi contratado? Assim, foi assim, ninguém acredita. Mas foi.
É verdade, estava no lugar certo, na página certa da lista amarela. É bem isso aí. E falasse com a pessoa certa. Mas que legal. E hoje, pensando, né, nessa tua carreira atual, tu tem algum planejamento para ela? Como é que tu consegue te ver daqui a longo prazo? Tem alguma coisa diferente que tu queres buscar dentro da tua carreira profissional hoje, né? Dentro dessa multinacional? Quando eu fui vasculhar lá o site, ver as vagas, até porque eu já estava insatisfeita como autônoma ali na imobiliária, eu já procurei a empresa porque eu sabia das oportunidades, da trilha de carreira que a empresa, né, que tem e tal. Então, eu já sabia que, assim, eu queria entrar numa empresa e que eu pudesse crescer. Eu, Uhum, inclusive, quando eu voltei, eu quando saí lá em 2013, eu saí como analista pleno. E uhum, quando eu voltei, a vaga que ele tinha no momento, ele disse, olha, se tu quiser, tem essa vaga, era uma vaga no financeiro, e assim, essa vaga tá ali mesmo, mas tem uma vaga comigo no suprimento, só que é para auxiliar. uhum, Mas se tu aceitares voltar como auxiliar, e com certeza, pelo que eu te conheço, tu vai trilhar o teu caminho aí de volta. E aí eu tinha duas possibilidades, né? Entrar no financeiro, que era uma área que quando eu saí eu já estava meio desgastada, uhum, mas eu já ia entrar numa posição que era que eu tinha encerrado, uhum. ou começar lá como auxiliar numa área totalmente nova, mas com uma pessoa que eu conhecia também, e eu resolvi voltar como auxiliar. Olha, Teve pessoas que, nossa, Bruna, mas agora como auxiliar, voltei como auxiliar, hoje eu sou analista pleno, então eu já fui assistente um, assistente 2, analista júnior, já uhum, sou analista pleno, então estou ali trilhando a minha carreira, pretendo um sênior, um especialista, com certeza quero continuar crescendo na empresa. Quando eu resolvi voltar, tinha oportunidade de voltar para uma empresa menor, talvez ganhando até um pouco mais, para uhum, fazer uma atividade mais ampla, porque numa empresa menor a gente acaba absorvendo mais atividades, mas que eu sabia que eu não teria uma trilha como numa empresa grande. Então, eu resolvi voltar para uma empresa maior, com um uhum, cargo menor, mas que eu sabia que dependia do meu esforço, uhum. né, e de toda a minha vontade ali de crescer, e tá dando certo. Que bacana isso, parabéns, né? Olha só que interessante, às vezes as pessoas ficam receosas de começar, né, numa vaga de auxiliar, já tendo tido uma experiência como analista, né, e tudo mais, mas é como tu fala, assim, quando a gente conhece a empresa, sabe a estrutura, a política dessa empresa, né, como é que funciona essa questão de promoção, e acreditando naquela empresa ali, fica muito mais fácil da gente investir, às vezes, numa vaga inicial e saber que ali tu vai fazendo o teu caminho, né? Se dedicando, fazendo a tua parte, apresentando os resultados, e que a empresa vai te dando esse suporte também e vai reconhecendo isso, né? Então, nossa, muito legal essa tua trajetória e esse teu crescimento dentro da organização. Parabéns mesmo. E agora Obrigada. fala para mim um pouquinho sobre os teus aprendizados com essas transições que tu fizeste. O que que tu acredita que foram os maiores aprendizados nesses processos de transição? Tanto, né, o inicial ali de CLT para autônomo, depois de autônoma para CLT. O que que tu aprendesse, assim, com esses movimentos que tu fizesse na tua carreira profissional? Eu acho que o que eu aprendi, né, nas duas transições é que a gente tem sim que se planejar, a gente tem que se organizar, fazer tudo com muita cautela, com muito cuidado, mas que a gente tem que escutar o nosso coração, né, saber enxergar o nosso momento, aonde eu tô, o que eu quero agora, o que eu quero daqui a um tempo. Eu acho que tudo pesa nas decisões que a gente toma. Então, uma coisa que eu aprendi foi me escutar também. Quando eu aceitei quando eu resolvi ser CLT, além dessa questão da mudança da empresa, eu pensei, poxa, eu não vou estar saindo, a empresa está se mudando, né? Eu tenho que tomar uma ação. Então, eu tinha essa coisa de estar mais próxima do filho e tudo mais. Então, assim, então agora eu acho que eu vou me permitir isso porque vou juntar as duas coisas, né? Eu não vou ter que sair, então já vou começar
num negócio novo, numa coisa que de repente tem a ver comigo porque envolve vendas e eu gostava, tal. E era uma coisa que eu queria estar mais próxima da família. Do mesmo jeito que quando eu resolvi mudar e voltar para a CLT, aquilo já não estava mesmo fazendo bem. E eu acho que tudo bem. Não, nada precisa dar certo o tempo inteiro. Dá certo por um tempo e tem um tempo que não, entendi que aquilo não era mais para mim. O meu lado capricorniano financeiro começou a gritar no meu ouvido. E eu pensei, para mim estar feliz agora, eu preciso de segurança, né? E querendo ou não, a gente sabe que o autônomo a gente não tem. A gente trabalha muito, mas a gente tem que saber lidar com esse ter ou não ter. Aquilo estava me incomodando. Então, acho que o grande aprendizado é saber se escutar, saber o momento. E quando a gente tem certeza daquilo, analisei e com a cara e com a coragem, se der medo e com medo mesmo, porque se a gente entendeu que é o nosso momento, a gente tem que fazer, claro, com aquela questão da rede de apoio, de ter alguém dizer assim, não vai, porque eu acho que é bem importante, né? Porque se não der certo, tu sabe que teve uma pessoa que falou que iria te ajudar, e isso tudo. Mas eu acho que esse fato de se escutar, de entender o que quer, eu acho que é o grande aprendizado aí. Que legal. Não, ótimo. Acho que tu já desse algumas dicas, inclusive, né, para quem está nos ouvindo também, de como fazer esse processo de transição. Mas eu queria ouvir um pouco mais de ti. Se tu tens alguma outra dica para dar para as pessoas que estão pensando em fazer uma transição de carreira, ou que já estão nesse processo, né, já estão se movimentando de alguma forma, o que tu daria como uma dica para elas fazerem uma transição de carreira com mais segurança? Primeiro, eu acho que conhecer bem aquilo em que pretende trabalhar. Como eu falei, eu não tinha experiência no ramo imobiliário, então, para me sentir segura, eu trabalhei ainda como CLT 1 ano dentro de uma consultora, me preparando. Então, assim, para conhecer, porque eu pensei assim, como é que eu vou sair por aí vendendo imóveis se eu não tenho noção nenhuma do ramo da construção civil, do ramo imobiliário? Então, eu achei essa oportunidade ali, vou trabalhar 1 ano aqui no financeiro, que é a minha área, que é o que eu conheço, mas dentro de uma consultora. Queria me proporcionar a vivência no ramo imobiliário. Então, nesse 1 ano, eu aprendi bastante, evoluí ali bastante meus conhecimentos. Então, eu acho que o planejamento é tudo. A gente não fazia as coisas assim de olhos tapados, né? A gente saber o que nos espera. A questão ali do planejamento financeiro para que quando começar a não der certo, a gente não tem que voltar atrás logo no primeiro mês. O primeiro mês, o segundo já deu errado, não conseguiu, já tenho que voltar. Não, porque se foi uma coisa que eu decidi que vou fazer, então eu tenho que tentar fazer dar certo. Então, eu tenho que estar resguardada por um tempo para tentar fazer aquilo ali funcionar, porque às vezes não é no primeiro e no segundo mês que vai funcionar. Sim. Demora um pouquinho. Então, eu acho que essas duas coisas, conhecer bem o ramo para qual está indo e ter um planejamento para não acontecer de mudar e se frustrar. Nossa, que legal, ótimas dicas, Bruna. Olha, só tenho que te agradecer, né, por toda essa contribuição, de tu estar compartilhando a tua experiência, as angústias desse processo também, né, e as facilidades, os sucessos de tudo que tu tivesse até o momento. Te parabenizar mais uma vez por toda a coragem, né, nesses momentos da tua vida também, e pela tua performance, que, né, tu já falasse ali, tu começasse de novo, tu recomeçasse, né, e hoje tu já estás na mesma posição que tu saísse daquela empresa que tu trabalhasse lá atrás, há um tempão atrás, né, então é uma construção, um caminho, e que tu estás sempre em busca, sem medo, né, de aprender a aprender, e de estar ali com outras pessoas mais jovens, como tu falasse, né, que também já estão, às vezes, com tanta agilidade nesse processo todo também, de repente encontrando outras pessoas diferentes naquele ambiente de trabalho, mas assim, é a coragem e a capacidade de adaptação, que foi uma coisa que tu trouxesse também, né, que tu tem essa facilidade.
Então, parabéns aí por toda a tua trajetória, né, profissional, toda a tua carreira, e bastante sucesso, continua assim, né, sucesso aí na tua vida. Então, mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa que a gente não falou aqui, mas que tu acha importante colocar, a palavra fica contigo. Então, agradecer a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho de como foi a experiência e se a gente puder ajudar alguém, né, que está com dúvida, que está com receio, eu acho que isso tudo é válido. A gente escutar um pouquinho a história do outro, às vezes dá uma calma para o coração, a gente pensa, olha, mas pode ser que dê certo, né? Então, se a gente conseguir alcançar alguém e ajudar nesse processo aí, eu acho que é válido. Gratidão mais uma vez, tá? Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.